Responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Joelísio Fraga. Então aproveite, se inscreva, comente e ative as notificações. Hoje o nosso podcast está mais que especial. Celebramos uma data muito significativa, o Dia do Médico. Esta é uma oportunidade de homenagear e reconhecer a dedicação, o esforço e a paixão daqueles que todos os dias salvam vidas e promovem saúde. Ser médico é mais do que uma profissão, é um verdadeiro chamado para cuidar do próximo, enfrentar desafios e transformar realidades. E para enriquecer nossa conversa de hoje, ninguém melhor do que esse nosso convidado, que é o Dr. Leonardo Cunha, médico oncologista. Seja muito bem-vindo, doutor, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Ô Joelísio, para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Você que eu tenho um carinho imenso, que faz um trabalho que tem toda a minha admiração. Me sinto lisonjeado, extremamente feliz pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu que agradeço, viu? Para o pessoal que não te conhece, vai agora conhecer. Quem é o Dr. Leonardo Cunha? Dr. Leonardo Cunha é mineiro, tem um sotaquezão ainda, tem 19 anos que eu estou aqui em Conquista. Eu fiz faculdade na UFMG, depois eu fiz clínica médica, depois eu fiz oncologia e tô aqui em Conquista há 19 anos já sou conquistense de coração, meus 2 filhos são daqui. Muito bem. Como é que a oncologia, doutor, como a oncologia mudou desde o início da sua carreira? Bom, a oncologia, ela vem evoluindo muito, desde do diagnóstico. Hoje a gente tem diagnósticos muito mais precoces, muito mais precisos e tratamentos mais específicos. Como a gente começa falando do diagnóstico, a gente tem incorporação de uma série de novas tecnologias nos últimos anos. Por exemplo, quando eu me formei, a gente não tinha o conhecido e muito comentado hoje PET scan, que é um exame que te permite fazer diagnósticos e estadiamentos com mais precisão. E a gente tem entrado nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, tecnologias novas. A gente tem a imunoterapia, que é um tratamento que veio a revolucionar a oncologia, que serve em várias áreas, que ela faz seu próprio sistema imune combater tumor. E agora a gente tem caminhado muito forte em terapias específicas para o paciente, a gente saber qual o melhor tratamento para o paciente. E a gente agora está entendendo também algumas coisas de DNA. Então a gente está falando muito em oncogenética, que é muitas das vezes você estudar um paciente para ver se ele tem uma predisposição familiar para um determinado câncer e você já está vigiando aquelas regiões com maior propensão a ter. Então a oncologia cresceu muito, seja em diagnóstico, seja em diagnóstico precoce, seja em genética, seja em tratamento. Isso. Quais são os seus maiores desafios no dia a dia? Bom, eu acho que a oncologia ela tem muitos desafios, né? Nada fácil. Primeiro, o estigma do diagnóstico, né? Muitos pacientes, quando recebem um diagnóstico de um câncer, eles começam a achar que aquilo é algo definitivo, que não teria nenhum tratamento, que é uma sentença de morte. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem é desmitificar isso, explicar que a oncologia melhorou e que a gente tem muita coisa por fazer. Então, cuidar desse lado emocional. E algumas dificuldades eu atendo tanto no sistema privado como no sistema público. O sistema público eu acho que vem melhorando, a gente já teve muito mais dificuldade no passado, mas a gente está tendo muito problemas que são as incorporações de tecnologia. Muita coisa nova vem acontecendo em medicina, em oncologia. Infelizmente,
por motivos que a gente fica muito triste, os valores são exorbitantes e o SUS demora muito tempo a incorporar. Então você tem um tratamento que é muito interessante, mas ele não está disponível. Isso gera muito sofrimento para a gente. E o desafio do dia a dia, que é lidar muitas das vezes com algumas situações de dificuldade, de prognósticos difíceis, de doenças que realmente são muito complexas para lidar com a família, com o paciente, tudo. Entendi. E quais são os tipos, doutor, mais comuns de câncer que você trata? Isso. Então, eu sou oncologista clínico, a gente faz a oncologia geral, a gente trata basicamente quase todos os tumores oncológicos. E o que a gente vê mais comumente no Brasil, em nossa região, nos homens, é o câncer de próstata, é disparado o câncer mais frequente nos homens, nas mulheres o câncer de mama. Mas a gente vê muito na nossa região também câncer de estômago, câncer de colo, na mulher o câncer de colo de útero, que é uma coisa que realmente a gente não deveria ver, e algumas doenças também relacionadas ao tabagismo. E aí eu ressalto o câncer de pulmão, que realmente é um desafio tremendo, mas é uma doença que a gente tem visto muitas perspectivas boas, que o tratamento vem sendo mudado e tem sido muito mais efetivo nos últimos anos. Para você que está nos acompanhando, o Dr. Leonardo, ele foi o médico que deu o diagnóstico do mieloma múltiplo, né? Assim que comecei a investigar, e aí esse anjo apareceu na minha vida. Ele fez o diagnóstico, deu o diagnóstico, e eu estava pensando aqui, doutor, que há 2 anos, em março de 2022, estávamos sentados um de frente ao outro, você me dando um diagnóstico, eu falando, tem cura, o mieloma múltiplo, você falou, não, mas tem tratamento. E 2 anos e 7 meses depois, nós dois aqui de frente, um para o outro, em uma outra realidade, né? E a doença está aqui. E você falando eu gosto sempre de falar assim, da questão da desmistificar o câncer. Eu acho que a cabeça mata e a cabeça cura, né? Eu nunca poderia imaginar de nós dois aqui, 2 anos e 7 meses. Eu me emociono muito por várias situações. Primeiro, eu já dei esse depoimento e gostaria de ressaltar o que você está fazendo do seu trabalho. Eu acho que essa frase, ela veio à minha cabeça, eu estou repetindo isso, ela me marcou muito. Você transformou uma dor numa manifestação de amor. Você pegou a sua dor pessoal, viu aquilo como uma missão e transformou em amor, e vem divulgando o mieloma múltiplo Brasil afora, vem ajudando muita gente, vem conscientizando. E eu tive até uma palhinha conversando ali com você, falando, mas você é um comunicador tão bom, sempre foi assim? Você falou, não. Isso é uma coisa nova, é uma coisa que eu não esperava. E às vezes a gente é assim mesmo, a vida, a gente tem os chamados e as capacitações. Eu acho assim, eu sou aqui um fã seu, número 1, talvez número 1 seja mais a família, mas eu sou um grande fã e acho que o seu trabalho é uma coisa fantástica, enche meu coração de emoção, me dá muita alegria e muita motivação ver o tanto que vem crescendo o seu trabalho, tanta gente que você está ajudando. Isso daí é fantástico, eu venho aqui com o coração muito feliz. Mas são pessoas tipo você, o Dr. Anderson lá de Belo Horizonte, que a gente sente o cuidado, a gente sente a presença de Deus na pessoa do médico, né? Então, existem médicos, infelizmente, médico por profissão e por vocação. Você nasceu para ser médico, né? A gente sente isso, né? Você é aquele que dá a vida pelo paciente. Infelizmente, nós já tivemos alguns pacientes que eu fazia quimioterapia junto e que já não está mais aqui com a gente, mas é unânime em todo mundo dizer que você é um anjo, né? Isso Deus colocou você na minha vida, e eu acho que eu quis que você viesse aqui porque eu queria mostrar para todo mundo publicamente o que foi e o que é você na minha vida. E você realmente é um anjo, e Deus falou, olha, Ele vai cuidar de você como cuidou, está cuidando, e eu sei que vai cuidar, para que você fique preparado para que possa cuidar do próximo.
Eu fico até meio sem palavras, acho que tá meio demais aí. Eu gosto do que eu faço com coração, mas muito obrigado aí pelas palavras, eu fico extremamente emotivo e acho que você é um cara fantástico aí, eu acho que é mais você aí, quem sou eu? Não, eu acho que é Deus, né? Acho que é Deus que junta tudo, né? E fala, vai lá, toca pra frente. Vamos seguindo, né? Como você explica um diagnóstico de câncer de forma clara para um paciente? Bom, Joelísio, eu vejo que uma das coisas mais importantes é uma comunicação assertiva. A comunicação assertiva, o que é? A gente não pode falar, tem um negocinho, tem uma bolinha, tem um câncerzinho. Não é assim que eu acho que a gente conversa. A gente vai ter oportunidade de conversar com pessoas que têm uma formação, que são da área de saúde, que a gente vai poder usar alguns termos mais técnicos, como a gente vai ter a pessoa mais simples. Mas mesmo essa pessoa mais simples, a gente conversa de forma clara. Como é o claro? A gente entende qual é o momento emocional que a pessoa está vivenciando, né? O que ela quer saber naquele momento. Muitas das vezes eu uso figuras, eu abro a internet, eu mostro o órgão, olha o meu problema no esôfago. Você sabe o que é o esôfago? Ele, não, doutor. Então o esôfago é isso daqui. Mostro figuras ilustrativas e tento entender qual é o momento do paciente, porque existem momentos que o paciente não está preparado. Então, muitas das vezes ele não quer muitos detalhes, mas muitas das vezes, com o decorrer das nossas consultas, dos nossos cuidados, a gente vai amadurecendo, a família vai amadurecendo também, a gente vai cada vez mais conseguindo colocar a informação. Mas é importante que o paciente saiba o que está acontecendo, saiba quais são suas possibilidades e sempre colocando com muita fé e com muita possibilidade. Nós temos muito o que fazer pelos pacientes, então eu acho que eu sempre tento deixar uma mensagem ali no final que vamos juntos, entendeu? Eu sempre falo com o meu paciente, olha, nós estamos juntos aqui, vamos juntos tentando o tempo todo achar solução. Entendi. Tem uma pergunta ali, doutor, de Andressa Camargo, fala, boa tarde, Joelísio, o que fez você se despertar fisicamente falando para procurar oncoclínica? Eu já te pergunto que foi o meu plano de saúde que me mandou para lá. Então, eu não tive escolha, né? Eles me mandaram lá para Belo Horizonte. Uma outra questão, como você soube lidar com o seu diagnóstico? Naturalmente, né? Aceitei com naturalidade, né? E como eu falei anteriormente, a presença do Dr. Leonardo te dá mais segurança, te dá mais uma certeza que vai dar certo, né? E a gente sente a presença de Deus nisso tudo. E tem que ter fé, né, doutor? Eu acho muito importante, assim, eu tenho vários depoimentos que eu vejo, eu tenho histórias que são histórias que realmente mostram que a fé, ela move montanhas, e eu acho que você encarar com uma vontade de vencer, com aspectos positivos, com força, é um dos grandes segredos. A gente fala de drogas fantásticas, mas essa motivação, essa alegria, essa vontade, esse apoio familiar, eles fazem maravilhas, eles mudam completamente a história. Faz a diferença, né? Muito, muito mesmo. Quais avanços recentes no tratamento estão revolucionando a oncologia? Então a primeira coisa que eu acho que é importante a gente tem que explicar é a imunoterapia. A imunoterapia, ela veio como um braço muito importante na oncologia, que é são um conjunto de drogas que fazem mais ou menos o seguinte: durante o tumor, ele é muito esperto em enganar as defesas do organismo. É mais ou menos como se o tumor ficasse escondido e as defesas do organismo não conseguissem ver. E o que a imunoterapia faz é tirar essa venda do nosso sistema imune. O sistema imune começa a ver, opa, esse moço que está aqui não faz parte do meu corpo e ele está me fazendo mal, e o sistema imune começa a atacar. A imunoterapia, ela não é para todos os tumores. Existem tumores que têm indicação, outra não, mas ela, em geral, ela tem vários tumores que respondem, uns melhores, outros piores, mas é uma incorporação tecnológica muito grande. E o que a gente está vendo de muito importante, que isso é um caminho, que eu acho que é um caminho muito interessante, é que antigamente a gente pegava, por exemplo, eu vou citar um pouco o câncer de pulmão, porque ele muitas das vezes ele está puxando outras tecnologias, ele que está levando ao desenvolvimento de várias drogas. A gente tratava câncer de pulmão tudo igual.
todos os pacientes com câncer de pulmão, com um determinado tamanho de tumor, a gente tratava Era um igual. tratamento padrão. Era um tratamento padrão. E o que a gente começa a reconhecer hoje? Que, na verdade, são várias doenças. E eles têm mecanismos de desenvolver o câncer, que a gente fala mecanismos de carcinogênese distinto. E muitas das vezes a gente consegue fazer agora já alguns testes genéticos e moleculares e consegue identificar algumas mutações. Então, por exemplo, no câncer de pulmão existe uma mutação específica no gene que se chama EGFR. E quando a gente acha essa mutação, é muito melhor você usar um comprimido do que você usar uma quimioterapia. Então, hoje a gente já está tentando melhorar e achar tratamentos mais personalizados. E o terceiro braço que eu acho que eu gosto de falar que está evoluindo muito é que a gente tem algumas famílias que é muito comum. Eu falo, nossa, eu tenho tantos casos de câncer na família. Eu já escutei depoimentos que falam assim, doutor Leonardo, a gente ia num velório de um tio e sabia que daqui 2 anos a gente ia no velório do outro e nunca ninguém sabia. E hoje a gente já tem algumas ferramentas para entender qual é o problema. A gente descobre qual é, se ele tem uma síndrome familiar, e muitas das vezes a gente começa a correr antes, fazer exames mais frequentes, determinados órgãos, por exemplo, no câncer da mama, que pode ter as mutações do BRCA1 e BRCA2, faz a cirurgia de retirada das mamas, cirurgia de retirada dos ovários em casos específicos, que tem a mutação com aconselhamento genético, tudo. Então, assim, a gente começa já hoje a despertar também mais para prevenção. E algo que eu tenho ficado satisfeito, que as pessoas também estão entendendo que o câncer não é só família, é muito fator estilo de vida. Então, não fumar, não beber, praticar atividades, manter um peso, evitar a exposição solar, são todas medidas absurdamente efetivas para a redução de incidência de câncer. Mudando de assunto um pouco, doutor, já vê que esses medicamentos, esses tratamentos de ponta, como é que o senhor lida com a limitação de não poder atender certos pacientes a não usar, limitar a usar esse tipo de tratamento ou medicamentos? Então, assim, a incorporação de tecnologia em saúde é um dos grandes problemas mundiais. Ele não se restringe ao Brasil. O que acontece? Os laboratórios que produzem drogas revolucionárias, eles afirmam que o custo de desenvolvimento dessa droga, são indústrias privadas, é muito alto. Então, quando ele vai aprovar no Brasil uma determinada droga, ele vai alegar para o governo que tal droga, o custo de pesquisa foi altíssimo, e o governo, juntamente com uma câmara, vai fazer a precificação disso. Quanto que custa essa droga? E o que a gente tem visto é um custo absurdo. Sim. Entendeu? Tratamentos de 80, 70, 50 mil por mês, é uma coisa... eu tomo um de 33 mil em 21 dias. Então, assim, são custos proibitivos. E o que que acontece? Infelizmente, a gente sabe que a maioria dos nossos pacientes estão vinculados ao Sistema Único. No Brasil, a gente tem praticamente de cada 10 pacientes, 9 vão estar no sistema público. E, infelizmente, o sistema não consegue custear. É muito dinheiro. Então, o que a gente tenta, na grande maioria das vezes, é achar soluções. Discutir com o paciente, algumas das vezes, se são drogas muito, muito importantes, a gente tentar, junto aos órgãos reguladores, junto ao Ministério Público, viabilizar essas drogas. Mas eu acho que seria muito importante que se discutisse de forma mais profunda que essas drogas são de interesse público. Sim. E que talvez a gente precisasse ou fomentar pesquisas nacionais para que desenvolvesse drogas nacionais, ou formas do governo diminuir o custo dessas drogas e permitir um acesso maior. Eu acho que você vem numa luta grande do mieloma, e mieloma é uma doença que você tem incorporação de drogas, muitas e muitas drogas nos últimos anos, mas com preços que não são execuíveis. Não, verdade. Para a realidade, não só do Brasil, isso não é um problema nacional, não, isso é um problema mundial. Quando lançou imunoterapia, a comunidade europeia achava que menos de 30% dos pacientes europeus teriam acesso
de tão alto que era o valor. Então é um problema de saúde mundial e que os governos têm que se reunir e criar formas de acesso. Entendi. Um caso interessante que a gente teve no governo do Serra, que foi com drogas de HIV. Ele literalmente conseguiu fazer uma revolução por ameaça de quebra de patente. Então ele conseguiu fazer muita coisa em prol da população. Então acho que a gente precisa de uma discussão profunda na sociedade para achar algo que seja factível para a população. Para que principalmente o paciente pobre tenha acesso, né? Exatamente. Como a medicina personalizada está mudando o tratamento oncológico? É isso. Por exemplo, hoje é muito comum, por exemplo, assim, só do meu consultório hoje, uma senhora que teve um câncer de pulmão, diagnóstico de uma doença avançada. O que ela já saiu ela vai pegar o material, o bloco que tirou o tumor, e a gente vai fazer um sequenciamento genético de pelo menos aí 400 genes para ver se ela tem mutações específicas que eu possa desenhar um tratamento personalizado com drogas específicas para aquele paciente. O tratamento específico ou personalizado, ele vem realmente tirando todo mundo que parecia ser igual e falando, olha, para você é bom A, é bom B ou bom C. Então é um tratamento com menor toxicidade e maior eficácia. Entendi. O senhor já tinha falado, mas seria bom voltar. Quais hábitos de vida aumentam ou diminuem o risco de câncer? Então vamos lá. O que aumenta? Eu acho que a gente não pode deixar nunca de falar do cigarro. O Brasil, acho que tem muito sucesso. Estava até falando isso ali, né? Do cigarro, né? O Brasil tem uma campanha de tabagismo muito interessante. A gente está com o tabagismo liberando 10%, abaixo de 10% em algumas estatísticas, o que é muito bom quando se compara a uma França, que tem uma taxa muito alta. Então acho que isso é extremamente interessante. Mas o tabagismo é o principal fator de risco para uma série de problemas de câncer. É o câncer de pulmão, o câncer de pâncreas, o câncer de bexiga, todos os tumores que a gente fala que são os tumores de cabeça e pescoço. Então, não fumar é muito importante. E aqui eu vou dar chamar a atenção para uma coisa importante. As campanhas de tabagismo nas grandes cidades foram muito eficazes. Você pode ver hoje que a gente vê poucas pessoas fumando, e quando elas vão fumar escondido. Hoje mudou aquela fase que acha que todo mundo que fuma é bonito. Todo mundo hoje que fuma sabe que ninguém quer ver cigarro perto. Mas essas campanhas não tiveram tanta aderência nas populações da zona rural. Eu vejo muito comumente aqueles pacientes de zona rural, lavrador, fumando cigarro artesanal. Muitas das vezes vai pegar o filho pequeno lá e vai mandar acender esse cigarro. Então isso daí é uma coisa que me chama muita atenção. Outro fator de risco grande e comum é o álcool. O álcool, infelizmente, é fator de risco para um grande número de neoplasias, então isso é muito ruim. A exposição ao sol, e o sol ainda tem um problema. Muitas das vezes você toma sol durante vários anos da sua vida, ele vai começar a dar problema quando você estiver mais idoso, então ele acumula, então ele vai chamar a atenção mais para frente. Então a gente tem que usar protetor solar, camisa, quem é da zona rural, chapéu grande, tomar cuidado. Então esses são os fatores muito conhecidos que a gente fala. E ao mesmo tempo existem os fatores protetores. Começa com a dieta. Então uma dieta rica em frutas, rica em verduras, uma ingesta menor de carne vermelha. A gente come muita carne vermelha, a gente não tem essa necessidade tão grande que a gente tem. Hábitos que a gente chama de saudáveis. Atividade física, é recomendado que a gente faça 150 minutos de atividade física aeróbica por semana, ou seja, 3 caminhadas de 50, e seja aquela caminhada que eu faça um pouquinho mais de esforço, naquela que você anda só conversando, não. Manter um peso adequado, não ser obeso, cuidar do peso, e obviamente cuidar também da sua saúde emocional e mental. Às vezes a gente faz tanta coisa e esquece também que o ser humano ele precisa de lazer, ele precisa de um momento ali de paz também. Então quando a gente consegue conciliar todos esses movimentos, a gente diminui muito a probabilidade de câncer. Tem uma pergunta ali, doutor, referente à apoptose.
apoptose das células cancerígenas. Recentemente, um pesquisador brasileiro repercutiu em todos os meios de comunicação sobre a possível cura do câncer. Tá. Ali, assim, ele está falando de apoptose, que a apoptose é uma das formas, assim, ó, quando eu tenho uma célula do corpo que ela está doente e ela pode programar a sua morte. Sim. Porque o câncer, qual que é o problema do câncer? É uma célula que ela começa a multiplicar de forma desordenada. Então, um dos mecanismos que o organismo criou foi induzir a morte programada da célula para que ela não fique dando problema. Eu não sei se é o que ela está falando, a gente tem vários estudos, mas a gente tem recentemente algumas pesquisas que estão sendo divulgadas de um brasileiro aí, que ele elucidou alguns mecanismos carcinogênicos importantes, e isso pode abrir chaves para pesquisas futuras muito interessantes. Os dados não foram nem revelados ainda quem que é o nome, é um estudante de medicina, se é o que ele está fazendo menção, mas acredita-se que isso vai abrir linhas de pesquisa muito interessantes. Entendeu? Deve ser um da Holanda, acho que um que mora na Holanda. Tem um brasileiro também, recente, né? também. Tem muita gente fazendo um trabalho legal. Há tipos de cânceres que são mais evitáveis do que outros? Sim. Por exemplo, assim, quando a gente pega câncer de pulmão, mais de 85% dos cânceres de pulmão são relacionados ao tabagismo. Então, não fumar é o seu principal fator de proteção. Então, isso daí é muito importante. Por exemplo, o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, a grande maioria das vezes ele está relacionado ao paciente que tem cirrose. Então, o paciente que não bebe, que se vacina contra a hepatite B, todos esses aí realmente eles vão ter como evitar de forma mais eficaz essas neoplasias. O que você recomenda sobre exames preventivos e o rastreamento precoce? É isso, vamos lá. Então, rastreamento, o que é? Você pegar uma doença que ela é incidente, você usar um método diagnóstico que ele seja de baixo risco, alta eficácia e geralmente barato para procurar uma doença. Então, por exemplo, o melhor rastreio que existe para câncer é o Papa Nicolau, que é o exame preventivo do câncer de colo de útero. Ele não existe exame melhor, é o exame assim que eu queria que tivesse um Papa Nicolau para todas as neoplasias. Porque se uma mulher for lá, fizer seus exames preventivos, ela tem uma chance imensa de, se tiver um câncer de colo de útero, descobrir ele muito, mas muito inicial, com um tratamento simples, e ele é muito interessante. Então, esse é o importante. Outro exame que é muito importante de rastreio é a colonoscopia. A gente sabe que o câncer coloretal é um câncer muito frequente e que atualmente ele está se tornando, atingindo pacientes mais jovens. Era um câncer de sexta década que a gente via, e agora ele está mais frequente. Então a colonoscopia se tornou muito importante, principalmente para os pacientes a partir de 45 anos, também é importante. No caso das mulheres, a gente não pode deixar de falar também da mamografia, que ela é extremamente importante. Eu coloco também a mulher prestar atenção na sua saúde, fazer a palpação das mamas, isso é importante também. Então, lembrar da mamografia aos 40 anos. E eu acho muito importante também que ele tenha o hábito, tanto o homem quanto da mulher, de fazer uma consulta médica anual, que a gente pode ver problemas de fazer diagnóstico de outros problemas, como de diabetes, hipertensão. Então, a gente tem que criar o hábito de ir ao médico mesmo estando bem, para tentar fazer exames preventivos e de acompanhamento. Entendi. Pode tirar aquela pergunta, viu, Jonathan? Como é que você lida com o aspecto emocional do paciente com câncer, doutor Leonardo? Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais relevantes. A gente não pode ficar focado na doença, a gente tem que ficar focado no paciente como um todo. E como a gente já começou falando, aqueles pacientes que estão bem, com a cabeça boa, eles tendem a ir melhor. Então é muito importante que a gente entenda o que o paciente está sentindo, que a gente consiga que ele verbalize isso e que a gente crie mecanismos para que ele possa, se ele está num momento difícil, que ele possa compreender e superar aquilo. Então a gente precisa sempre de boas conversas, escutar o paciente.
A gente precisa sempre de apoio familiar. Eu acho que você é uma prova viva, o tanto que a família apoiando muda a história natural. A gente muitas das vezes precisa contar com apoio psicológico, a gente precisa do profissional da psicologia, e muitas das vezes a gente tem que desmitificar isso na cabeça do paciente. Ele acha que ir no psicólogo que não vai adiantar nada, que é fraqueza. Eu acho que longe disso. E a gente tem que estar o tempo todo, e em algumas situações a gente vai ter que atuar de forma farmacológica também para ajudar. Mas eu acho que é um conjunto de situações: esclarecimento, apoio psicológico, apoio de família. Pois até a próxima pergunta ia ser essa: qual é o papel da família e dos cuidadores no tratamento? Sabendo que quando o paciente recebe um diagnóstico de câncer, a família toda adoece, não é verdade? Adoece, sim. É uma coisa que tem uma repercussão tremenda, né? Talvez seja, dentre as doenças, aquela que traz maior sofrimento global. O importante é que o que eu vejo é que as famílias sejam famílias produtivas. Produtivas no seguinte: que acolham o paciente, que se unam em torno do paciente, que tenham pensamentos e atitudes positivas, que ela é muito importante. A gente tem eu trato pacientes que têm famílias que apoiam muito e famílias que são ausentes, né? Infelizmente isso acontece. Sim. E a gente vê que aquela família, às vezes chega no meu consultório 3 familiares com o paciente. Aí eu falei: pode entrar? Eu falei: não, deve entrar. Bom é quando tem muita gente que está apoiando, né? Uhum. Então acho assim que uma família boa, uma família unida, que se integra, assim, às vezes todos os filhos, que um ajuda, é muito comum que eles dividam as funções que todo mundo trabalha, que eles vão, um vai ajudar nisso, um vai marcar os exames, um vai comprar um remédio, um vai estar ali. A gente vê que quando as pessoas estão imbuídas, aquelas famílias até que não estavam tão unidas, elas ficam mais unidas, elas ficam mais próximas, elas começam a pensar em outras coisas. A gente melhora nesse egoísmo natural nosso, ser humano. A gente vê um pouquinho da nossa fragilidade pessoal, e muitas das vezes eu já escutei falar que o câncer ensinou. Quem escolhe, não escolhe quem, né, doutor? Não escolhe. Eu acompanho vários pacientes, como o senhor sabe, e a gente tem aquele trabalho de, quando o paciente nos procura, a gente cuidar primeiro da cabeça dele, para depois ver o que realmente ele está precisando, né? E muitos pacientes a gente, tipo assim, redireciona a atenção mais para a família do que para ele. Ele está lá tranquilo, mas a família: olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, e acaba atrapalhando. Então, muitas famílias acabam atrapalhando, doutor. Eu acho que às vezes... Assim, acho que é o medo da morte, essa coisa que fala câncer igual morte. E tem que desmistificar isso, né? Exatamente. Assim, algumas famílias, eu acho assim, até com muita boa vontade de ajudar, mas se excede, né? Sim, excede e não consegue o equilíbrio. Então é importante o equilíbrio, né? Eu acho que a palavra, mais importante é isso. E a gente tem que entender que o paciente ele precisa de apoio, precisa de tranquilidade. E a família tem que dar essa estrutura. E como é que o paciente pode manter essa qualidade de vida durante esse tratamento? Bom, primeira coisa que a gente tem visto é que a gente comentou aqui que está melhorando, né? Então, os tratamentos estão menos tóxicos e mais eficazes. Então, isso já é interessante. Além dos próprios quimioterápicos que melhoram, a gente também tem medicamentos para evitar efeitos colaterais. Antigamente, a gente tinha... Quando eu comecei a fazer oncologia, era muito comum o paciente vomitar na sala de quimioterapia até não aguentar mais. É uma coisa que a gente não vê. Você não vê hoje dentro de uma sala de quimioterapia, se ele pode ficar nauseado, mas não é uma coisa incoercível, incontrolável, como a gente vinha no passado. E manter a qualidade de vida tem a ver também com ele entender que a vida continua. Sim. Então, o que é? Olha, tô doido para fazer aquela minha viagem, doutor, não sei o que eu programei. Vamos lá, vamos fazer o tratamento, vamos tomar os cuidados, mas vamos fazer a viagem também. A viagem é manutenção da qualidade de vida. Doutor, eu queria tanto fazer determinada coisa com minha esposa, com meu filho. Acho que precisa fazer. Ele tem que entender, ele não tem que focar na doença, ele tem que estar focado nele. Sim. Eu acho que muitas das vezes alguns pacientes perdem um pouquinho o foco e ficam assim, só no câncer, no câncer. Não, foque em você.
O câncer é que é um intruso aqui, que a gente vai tirar ele daqui. Então, assim, o que te faz feliz? Doutor, me faz feliz ir lá na roça, ver minha rocinha, ficar lá 1, 2, 3 dias, para me ver meu gado. Vá lá, fique lá. Doutor, eu tô querendo ir lá em Ilhéus, na praia. Vá também. Então, o paciente também tem que se permitir. Ele tem que entender que ele é o centro. Sim. Né? E não ficar só focado ali. Então, ter isso, por exemplo, muitas das vezes a gente tem alguns programas interessantes, a gente tem alguns profissionais de educação física que trabalham a parte física, sim, que vão fazer que o paciente possa quimioterapia ou pós-cirurgia, ele possa reabilitar, ele ande melhor, ele faça as suas atividades melhor. Então, assim, a gente tem que pegar o apoio dele pensar no que é bom para ele. A gente pode contar com um apoio psicológico e apoio desses outros profissionais também, inclusive educador físico, que ajuda o paciente a se reabilitar mais precoce e manter sua qualidade de vida. Certo. O que você pensa sobre terapias complementares, como alimentação e práticas integrativas? Eu acho que você já começou muito bem, elas são complementares, tá? Eu vou fazer algum entre aspas aqui, que a medicina, gente, ela caminha, muita gente boa, mas infelizmente a gente tem alguns que vão aproveitar de fragilidades. Sim, da isso família. mesmo. Infelizmente, gente, eu já tive situações de doenças altamente tratáveis e curáveis que aconteceu o seguinte: eles foram para profissionais que eu não considero profissionais de relevância, e que esse paciente literalmente abandonou aquilo que é o certo, o correto, o mais estabelecido. E muitas das vezes esses pacientes que eu vi, eles passaram um tempo importante e voltaram para o tratamento tradicional depois em situações ruins. Então, assim, procurem saber, leiam bem, não confiem em postagens de internet, em promessas falsas, leiam, cuidem. Então, esse é um primeiro. Mas as terapias complementares, elas são válidas. Você tem muita coisa boa ajudando, terapias nutricionais de extrema qualidade, a gente tem profissionais de extrema qualidade. Eu falei para você também dos educadores físicos que fazem um trabalho muito legal. Então, a gente tem uma série de possibilidades que vão integrar, facilitar a vida do paciente. Mas lembre-se, isso sempre com profissionais de respeito, profissionais qualificados, né? Profissionais conscientes, tá? E muito, muito cuidado, gente. O desespero leva, às vezes, a tomar atitudes. Quantas vezes a gente vai ver coisas que são coisas enganosas, sim, promessas vãs que levam a um sofrimento tão grande. Pois é, vê muito isso, né, doutor? Muito desespero, né? Porque todas as vezes, assim, pega o desespero da pessoa e faz uma promessa: eu tenho um remédio aqui, você vai vender tal, vai fazer isso aqui que esse remédio vai ver, e muitas das vezes é um engano, um engodo. O que se fala hoje é inteligência artificial, né? Uhum. Como você vê o uso dela e a tecnologia na oncologia? Olha, eu acho que inteligência artificial é algo que tem um papel de relevância, e eu acho que vai aumentar cada vez mais. Por exemplo, o que a gente tem muito hoje, que já está um pouquinho mais avançado, é a inteligência artificial auxiliando os médicos radiologistas. Sim. Por exemplo, assim, você tem algoritmos que vão ajudar na detecção mais precoce de nódulos mamários. Você vai ter algoritmos que vão ajudar o médico, por exemplo, a fazer uma colonoscopia, e o algoritmo de inteligência artificial vai auxiliar o médico a ver algo que talvez ele pudesse deixar, então ele vem auxiliando. Então, assim, na medicina de diagnóstico, ela já está com uma incorporação cada vez mais presente. Sempre, gente, a inteligência artificial, eu não vejo ela substituindo, vejo ela auxiliando. Somando, né? Somando. E em oncologia, muitas das vezes, algo que talvez a gente vai ter algumas notícias muito fortes no futuro, que é o seguinte: você tem algumas coisas que são bancos de dados mundiais que vão se colocando informações. Por exemplo, eu trato um paciente A e ponho as informações daquele paciente no banco de dados, que ele tomou tal remédio, com aquele tal remédio ele foi bem, e provavelmente daqui a um tempo a gente vai ter um banco de dados imenso com várias informações relevantes, e
e a inteligência artificial talvez comece a entender alguns padrões, algumas coisas que podem direcionar tratamentos e linhas de pesquisas que vão ser bem interessantes no futuro. Então a gente vai conseguir avançar muito nesse caminho. Entendi. A imunoterapia e a terapia genética tem um grande futuro, não tem, doutor, na oncologia? Tem. Eu acho que a imunoterapia, ela realmente, assim, eu venho de a minha formação inicial, que a gente tratava, o que a gente tinha era quimioterapia, e quimioterapia, praticamente a gente chegou no momento que a gente tinha avanços pequenos na quimioterapia, então a gente veio em imunoterapia e ela abriu um leque imenso. E agora a gente vem de tecnologia muito interessantes, que são drogas novas que usam conceitos interessantes, que são os ADCs, que são drogas ligadas a anticorpo. Vamos supor assim, você pega uma quimioterapia, liga com um anticorpo, e aquele anticorpo entra no corpo e ele vai levar a quimioterapia para um órgão mais específico, ou para o local onde que o tumor está com uma proliferação maior. Então ele vai carrear e entregar melhor. Então isso é uma nova tecnologia que a gente está vendo. E eu acho que a genética hoje ela serve muito mais para a gente triar uma família, que ela pode ter uma maior chance de câncer. Serve também para a gente alguns mecanismos moleculares, entender qual que é a via que o tumor formou e drogas melhores. Mas eu acho que o futuro, talvez a gente comece a fazer tratamentos desenhados para o DNA ou para o RNA mensageiro. Então, assim, como foi a vacina do Covid. Isso eu acho que é um campo enorme que a gente vai explorar nos últimos anos. Eu acho que vai ter muita coisa nova nesse campo. A Andressa Campos pergunta, doutor, a terapia ortomolecular é indicada para qualquer paciente com diagnóstico do câncer? Não, eu acho assim, ortomolecular ela vem como complementar, entendeu? Ela não é o esteio, é a base, entendeu? Do tratamento oncológico, não. Em algumas situações, alguns profissionais são mais simpatizantes, mas não é algo que seja o tradicional, o habitual, ortomolecular. Respondido, né, Andressa? Quais são alguns mitos comuns sobre o câncer que você gostaria de desmistificar? A primeira coisa, eu acho que a gente já falou isso aqui várias vezes, que todo câncer é uma sentença de morte. Eu acho que isso daí a gente... Por exemplo, assim, vamos pegar câncer de mama, a gente cura a maioria dos pacientes. O câncer de intestino inicial, a gente cura a maioria dos pacientes. Eu acho que a oncologia vem cada vez mais em avanço, a gente tem conseguido resultados melhores. Então, esse é o principal. Alguns mitos que a gente tem que entender também é que todo tratamento ele é agressivo, ele é mutilador, ele gera sofrimento. Não. Muitas das vezes você pode ter um câncer de próstata, você vai fazer uma radioterapia que ela não vai ter tantos sintomas. Toda quimioterapia é extremamente sofrida. Não, quimioterapia eu tenho A, B, C e D. Então você tem drogas que você não tem queda de cabelo, você tem drogas que praticamente você não tem náusea. Você lembra? Você nunca... Eu vim ter queda de cabelo no transplante. No transplante, mas no primeiro momento você nem fala, Leonardo, eu nunca tive náusea. Né? Então, assim, desmitificar que todo tratamento ele é sofrido, ele é terrível. Eu acho que isso daí não. E eu acho que a gente tem que também, outra coisa, eu acho que esconder o diagnóstico a todo preço, eu acho que é uma coisa que eu acho que também às vezes não faz tão bem. Eu acho que isso é muito individual, mas eu acho que às vezes você falar do problema, isso dilui o problema, isso vai facilitar. Não é que você vai falar para todo mundo, mas você vai falar para aquelas pessoas, aqueles entes queridos. Eu acho que isso também é muito importante para a gente quebrar o isolamento. Então, assim, eu acho que fica também o principal que eu quero tirar esse mito de coisa ruim. Eu acho que muitas das vezes a gente vai ter muita possibilidade de esperança de reverter processos complexos. Entendi. Tem um comentário ali, doutor, dizendo que na colonoscopia a inteligência artificial está ajudando bastante, principalmente no PET scan. A colonoscopia tem aí mesmo e é realmente interessante. É um programa que eu conheço, você está fazendo a colonoscopia, o médico está vendo, mas ela está apontando assim, veja aqui, volte aqui, reveja isso. Então ela, assim, obviamente que ela não supera o médico, mas ela está o tempo todo, olha,
vê se isso daqui não é alguma coisa, entendeu? Ela chama atenção para algumas coisas, isso aumenta a acurácia do método. Que legal, né? Muito legal. Existe algum caso ou avanço médico recente que tenha impressionado o senhor? Olha, por exemplo, assim, eu vejo mais recentemente a imunoterapia com algumas indicações hematológicas fantásticas. Assim, eu já vi pacientes de linfoma que já tinham feito vários tratamentos, que estavam muito mal e com imunoterapia tiveram uma evolução boa. Em câncer de mama, é um tipo específico de câncer de mama que tem uma hiperexpressão de HER. A gente tem uma droga nova que realmente tem trago resultados muito, muito surpreendentes, que vem realmente impressionando aí. Mas assim, eu sou uma pessoa muito otimista, eu acho que a gente está melhorando. Eu estava vendo, doutor, que falando da tecnologia e tudo, como a internet atrapalha, né? A gente sempre fala que o Dr. Google traz muitas informações erradas, né? O que eu vejo é o seguinte, a internet, ela revolucionou o mundo, nosso mundo é muito mais conectado, é um avanço tecnológico que está se fazendo numa parte do mundo, no Japão eu consigo estar acessando aqui, então ela fez um benefício muito grande. Mas como toda ferramenta de divulgação de conhecimento, você pode divulgar um conhecimento de altíssima qualidade como um de péssima qualidade. Por exemplo, se pegar qualquer charlatão e falar que se você comer terra preta cura câncer, tá na internet. Você pode fazer um videozinho aqui agora e botar no YouTube falando, olha, comer terra preta lá da Barra do Choça cura câncer. Agora, isso é verdade? Ou não é verdade? Então, o que eu falo muito com os meus pacientes, que eu não sou contra que eles busquem na internet, mas que eles busquem em sites adequados. Por exemplo, assim, para aqueles que não são médicos, por exemplo, eu sempre falo o site do Oncoguia. Sim. Ele tem uma curadoria, então, assim, as informações que estão lá são revisadas por profissionais, tem uma linguagem acessível que todo mundo consegue entender, mas é informação de boa qualidade. Então, você pode se informar, eu quero me informar, eu não sou contra isso, eu sou muito a favor, mas que você busque uma boa informação, uma informação de qualidade. Quando eu fui diagnosticado com mieloma, a primeira coisa que eu entrei lá no Google estava expectativa de vida de 3 anos. Eu já tenho, né? Então, tá lá. A pessoa que está com a cabeça ruim, né, que recebe e lê um negócio desse, facilita mais aí o fim dele, concorda? Sem dúvida nenhuma, e aquilo que a gente falou, a internet favorece também muitos profissionais ou informações que visam a lesar o paciente, né? Então, assim, tome muito cuidado, não acredite em tudo que vocês leiam, busque informações de boa qualidade. Que conselho você daria para alguém que acabou de receber um diagnóstico do câncer? Bom, eu acho que a primeira coisa é que a gente não deve desesperar. Que o desespero é a forma mais fácil de você errar. Por que o desespero? Para você começar a fazer condutas, procurar o primeiro profissional, ou começar a querer fazer um tratamento antes de ter uma definição prognóstica bem, fazer os exames, estadiar bem, definir quais seriam as melhores opções. Então, assim, o desespero é a pior coisa. Então, assim, procure um bom profissional. Entenda que muitas das vezes um bom tratamento ele vai ser multidisciplinar. Então, muitas das vezes vai precisar de um médico oncologista, às vezes de um médico cirurgião, que aqueles médicos se integrem. Isso daí é muito importante. Eu acho que ele precisa estar também com apoio familiar. Então, eu não sou muito favorável a pessoas que não contam nada para ninguém. Sim. Eu acho que ele tem... Se ele não precisa contar para todo mundo, mas ele precisa de pessoas que sejam pessoas chaves na vida dele, pessoas boas para auxiliá-los. Então, assim, procure um bom profissional. Nada de querer resolver uma coisa antes das coisas estarem bem definidas, antes que os dados todos do médico estejam definidos, e ter um bom apoio emocional, familiar ali, para que seja aquela pessoa que a acompanhe. Como profissionais de saúde, pode se preparar emocionalmente
para cuidar de pacientes oncológicos, porque não é fácil para você que é médico oncológico lidar com uma doença dessa, com uma especialidade dessa. Assim, existe um impacto. É impossível que nós médicos não tenhamos uma contra-transferência. O que é contra-transferência? É ver alguém sofrendo e não sensibilizar. Sim. Isso daí é uma coisa que a gente sente, a gente absorve. Eu acho assim, vou usar o meu caso, eu acho que terapia, eu já fiz terapia durante um bom tempo, eu acho que melhora. Eu acho que cada um conhece aquilo que lhe faz bem, né? Isso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de atividade física, então eu vou lá, vou dar minha pedalada, eu gosto muito de contato com a natureza, eu vou para um lugar que tem natureza, mas eu acho assim que você tem que se preparar, que ele tem que entender, o médico, que ele tem que ser alguém que tenha uma empatia, mas que ele também tem que saber algum momento de ter alguma outra forma dele espairecer isso daí também. Eu acho cuidar dele, né? Cuidar dele também. Porque senão ele não consegue cuidar do outro, se ele não está bem, né? Então é um misto. Ele tem que achar o caminho, precisa achar suas férias, precisa achar seu momento de lazer também, porque quando a gente está bem, isso vale para todo mundo, para todos os profissionais, você consegue ser melhor. Com certeza. Né? Se você está mal, cansado demais, esgotado, com muito sofrimento, mas eu posso dizer que pessoalmente não é fácil, é uma carga. Eu acho que... Eu sou professor de medicina. Sim. E muitas das vezes alguns alunos me perguntam, eu devo fazer essa, eu devo fazer aquilo. Eu sou muito claro com eles. Eu falo assim, olha, oncologia é muito legal, mas você tem que ter uma vocação e um preparo emocional, entendeu? Eu falo com eles, não que eu não queira que não faça, mas eu acho que a pessoa tem que entrar sabendo que tem um impacto. Sim, e aquilo é notório. Exige muito equilíbrio, né, doutor? Exige. Saúde mental. O senhor tem quanto tempo de formado? Eu formei em 2000, ano que vem eu faço 25 anos de formado. 25 anos. Faria oncologia de novo? Faria, né? Faria. Você se identifica mesmo? Eu me identifico. Não tenho aquela ilusão que acho que é fácil, não. Tá? Assim, eu entendo que é uma das especialidades mais difíceis que tem. Eu tenho já isso, a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo mais as coisas, né? Mas eu faria, eu me sinto bem no que eu faço. Tem vocação, viu, doutor? Obrigado. Já o nosso tempo está acabando, passa rapidinho, né? Passa rápido, voa, né? Qual a mensagem mais importante que você quer deixar para o pessoal aqui que está acompanhando a gente? Olha, eu sempre gosto de deixar uma mensagem de esperança. Eu acho que o diagnóstico de câncer ele é muito duro, mas que cada vez mais a gente tem formas de cuidar do paciente, seja para curar o paciente, aqueles pacientes que têm doenças controláveis, controlar a doença e dar qualidade de vida. Então eu tenho visto muita melhora, muita esperança, muita coisa boa vindo. E eu queria deixar aqui o final, o depoimento, que eu acho que é um depoimento que eu uso para você. Você, para mim, é um marco que é transformar um momento tão difícil como você vivenciou em algo tão maravilhoso como você tem feito com sua associação que vem divulgando, auxiliando, mostrando caminhos, linkando pessoas que querem ajudar em pessoas que precisam ser ajudadas. Então eu acho assim que você pode transformar um momento tão difícil numa coisa tão boa para o próximo. Então eu acho que o seu exemplo para mim é a mensagem final. Eu que agradeço. Como eu falei no início, Deus te colocou na minha vida. Isso facilitou muito para o meu trabalho, a minha aceitação. E eu só tenho que agradecer por tudo e pedir sempre que Deus te abençoe em tudo, em todos os momentos da sua vida, que você viva muito para cuidar de muitos. Amém, nós todos. Muito legal. Muito obrigado, viu, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço, foi especialíssimo para mim hoje. Para mim também. E era
Tinha que ser você aqui, tá? Felicidade. Um Muito abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado. Que coisa especial foi hoje. Muito legal. Bom. Estamos apresentando o JF Cast com Joelísio Fraga. Seu podcast de saúde e bem-estar. Fé. Essa força gerada